Sejam todos muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certform, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Esta é a rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. E hoje vamos falar sobre indicadores do ciclo de exploração, indicadores de funcionamento. E a partir da sua análise vamos aferir sobre o nível de eficiência da gestão de uma determinada empresa. Para tal, perante um conjunto de elementos, de dados, de rúbricas, que eu já vou explicar, eu vou proceder ao cálculo de um conjunto também de indicadores, que no caso são relações entre grandezas do balanço e da demonstração dos resultados de uma empresa, nomeadamente a rotação do ativo, o prazo médio de recebimentos, ou seja, em média, quanto tempo demora a receber dos clientes, o prazo médio de inventários, o prazo médio de pagamentos, em média, quanto tempo demoramos a pagar aos fornecedores, e depois explicar-vos-ei como é calculado o ciclo de caixa e vamos fazer aqui uma interpretação de todos os valores que vamos obter. Esta é uma matéria que nós desenvolvemos em alguns dos cursos práticos da Certform. A Certform é uma entidade que está devidamente certificada pela DGRT em 13 áreas de formação. Na área das ciências empresariais, desenvolvemos o Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, o curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais, o curso prático de Análise Económica e Financeira e também o Mini MBA em Gestão de Negócios e Alta Performance. E que são precisamente os cursos, os 4 cursos, onde esta matéria, entre várias outras matérias, são amplamente desenvolvidas. Eu hoje vou fazer apenas uma análise, digamos que breve, para que consigamos perceber como é que funcionam aqui estes indicadores e como nós os vamos interpretar. Eu tenho comigo 2 demonstrações financeiras de uma determinada empresa, o balanço funcional e a demonstração dos resultados funcional. São 2 demonstrações financeiras que foram construídas a partir do balanço da contabilidade, o balanço contabilístico, a partir da demonstração dos resultados da contabilidade contabilística. A partir das demonstrações financeiras que são construídas na contabilidade e perante um conjunto de movimentos e correções que nós temos que realizar, nós elaboramos o balanço funcional e a demonstração dos resultados funcional, que é algo que se aprende nestes tais cursos que eu referi, e que são de facto as ferramentas que nos vão permitir obter as grandezas para calcular indicadores, calcular rácios, bem como fazer uma análise económica ou financeira da empresa a partir do balanço funcional e a partir da demonstração dos resultados funcional. A partir destas 2 peças, eu obtive os seguintes valores. No balanço funcional e relativamente às necessidades cíclicas, clientes no ano N-1, 118 mil euros e no ano N, 121 mil euros. Ou seja, trata-se de uma rúbrica do ativo que indica que valor os clientes devem à empresa ou que valor tem a minha empresa a receber de clientes no dia 31 de dezembro do ano N. Vamos fazer uma análise para 365 dias, um ano. Quanto a fornecedores que no balanço funcional pertencem a recursos cíclicos,
82.000 euros em N-1 e 79.000 em N. Dívidas a fornecedores. Os fornecimentos e serviços externos, um item da demonstração dos resultados, 244.960 e 256.190 respectivamente. Estes itens, todos eles, incluem o IVA. Ou seja, para chegar a este valor e a este valor, eu peguei em fornecimentos e serviços externos e multipliquei 1 mais a taxa média do IVA. E digo a taxa média do IVA porque dentro de fornecimentos e serviços externos existem aquisições de outros bens e serviços à taxa reduzida, à taxa intermédia, à taxa normal e, portanto, nós temos que ter aqui em consideração uma taxa média para ajustar o valor. Quanto ao volume de negócios, com IVA também incluído, 1.480.000, 1.620.000. O volume de negócios é apresentado na demonstração dos resultados e é um valor que eu tenho que multiplicar por 1 mais a taxa de IVA e já aqui está, este valor já inclui IVA. Eu faço isto porque daqui a um pouco eu vou calcular rácios e tanto o numerador como o denominador têm que ser valores efetivamente comparáveis. Ou seja, se o numerador inclui IVA, o denominador também tem que incluir o IVA. As compras, 1.007.000, 1.191.000. O inventário final de mercadorias, 43.000, 34.000, respectivamente N-1 e N. O custo das mercadorias vendidas para N-1, 1.017.000, 1.200.000. Os rendimentos operacionais, que é uma das rúbricas da demonstração dos resultados funcional. O total dos rendimentos operacionais, que envolve este volume de negócios mais outros rendimentos operacionais, 1.482.000, portanto apenas 2.000 de diferença, que consistem em outros rendimentos operacionais, e 1.624.000 perante o volume de negócios, mais 4.000 de diferença, ou seja, é o volume de negócios mais 4.000 de outros rendimentos operacionais. Aqui na demonstração de resultados funcional, atingimos o valor do rendimento operacional, o total de rendimentos operacionais, 1.624.000. Depois o ativo, que eu vou obtê-lo no balanço funcional. O ativo no balanço funcional corresponde ao total das aplicações, 389.710 em N-1, 393.810 no respectivo período N. Nós vamos agora fazer um cálculo de indicadores, de rácios, na base destas grandezas que temos aqui nas demonstrações financeiras, no balanço funcional e na demonstração dos resultados funcional, e os rácios vão ser todos calculados com base, digamos que, em valores médios, de forma a não serem influenciados por situações pontuais ou sazonais. Estes rácios dependem muito das práticas que são seguidas no setor de atividade da empresa e, neste sentido, é sempre imprescindível complementar esta análise com uma comparação dos rácios médios do próprio setor de atividade da empresa. Ora, sendo assim, vamos começar pela rotação do ativo. Aqui, pegando nas grandezas que nós temos aqui já devidamente organizadas para fazermos os cálculos. Rotação do ativo. Vamos calcular a rotação do ativo no período N-1 e a rotação do ativo no período N. A rotação do ativo é dada pelo quociente
entre os rendimentos operacionais e o ativo. Rendimentos operacionais e o ativo. E, portanto, temos os valores já todos preparados. Começando por N-1, rendimentos operacionais 1.482.000, o ativo 389.710. Relativamente ao período N, 1.624.393.810. Vamos fazer o respectivo cálculo. Ora, 1.482.000 a dividir por 389.710 vezes, aliás, 3.80. 3.80. E agora vamos fazer 1.624.000 a dividir por 393.810. 4.12. Vou então passar os valores para aqui. 3.80, 4.12. Este indicador, relativamente a este rácio, este rácio 3.80 e depois tem uma subida para 4.12 comparativamente ao período N-1N, portanto estamos a fazer uma análise comparativa, dinâmica, entre dois períodos. Este rácio ele vai indicar o grau de utilização do ativo, ou seja, quanto é que eu consigo gerar de volume de negócios a partir de um determinado ativo. E quanto maior, melhor será a eficiência dos ativos investidos. No entanto, um valor demasiadamente elevado também pode ser um indicador de que a empresa está a trabalhar, digamos que, no limite da sua capacidade. Portanto, há um aumento, efetivamente, de 3.80 para 4.12, que é considerado positivo esse aumento, uma vez que significa que melhorou, digamos que, a eficiência dos ativos investidos. Está feito este cálculo, vamos agora para os prazos médios. Vou determinar agora o prazo médio de recebimento de N-1 e o prazo médio de recebimento relativamente ao período N. O prazo médio de recebimento de clientes é dado pelo quociente clientes a dividir pelo volume de negócios com IVA. Ou seja, temos que pegar no volume de negócios e multiplicar 1 mais a taxa de IVA. Já o fiz, este valor já contempla 1 mais a taxa de IVA. Vezes 365. Substituindo para o período N-1, clientes 118.000 e o volume de negócios com IVA, incluído 1.480.000, vezes 365. 118.000 a dividir por 1.480.000, vezes 365, 29. Então vamos já apontar prazo médio de recebimento dos clientes, em média 29 dias
para o ano N-1. Vamos ver agora o período N. No período N, clientes 121 mil euros e o volume de negócios 1.620.000 vezes 365 dias. Ora, 121 mil euros a dividir por 1.620.000 vezes 365, passamos a ter 27 dias. Uma breve interpretação a este indicador, ao prazo médio de recebimentos, que é dado então pelo quociente entre clientes, a dividir pelo volume de negócios, que são as vendas e as prestações de serviços, vezes 1 mais a taxa de IVA, vezes 365 dias. Este indicador, que era de 29 dias em N-1 e que baixou 2 dias relativamente ao período N, este indicador indica o número de dias que demora a receber dos clientes. Ou seja, em média, o número de dias entre a data da venda e a do recebimento do valor em dívida. E quanto menor for o prazo, maior a eficiência, na medida em que obriga a um menor investimento em crédito concedido a clientes. Em média, a empresa concedia 29 dias, baixou 2 dias, passa para 27 dias relativamente ao período N. Ou seja, em N estamos a receber mais cedo 2 dias, em média, comparativamente com o período anterior. Claro que a análise terá sempre que ser feita depois comparando também com os dados médios do setor de atividade. Vejamos agora o prazo médio de inventários. Vamos fazer o cálculo e depois vou explicar o significado. Começando por N-1, serão os inventários e que vamos dividir pelo custo das vendas, o custo das mercadorias vendidas e multiplicar por 365. Este valor é um valor que está aqui referenciado com 1.017.000. E os inventários, como inventário final, 43.000. Então façamos 43.000 a dividir por 1.017 vezes 365. 43.000 a dividir por 1.017.000 vezes 365, temos 15 dias. 15 dias. E agora o prazo médio de inventários mercadorias relativamente ao período N. No período N são 34.000 em 1.200.000 vezes 365. 34.000 a dividir por 1.200.000 vezes 365. Ora, 34.000 a dividir por 1.200.000 vezes 365. Portanto, deixem-me ver se está tudo correto. Exatamente. O que dá 10 dias.
Ora bem, o que é que significa o prazo médio de inventários? E que aqui tem uma diminuição de 15 para 10. E, portanto, há uma diminuição do prazo médio de inventários. Neste caso, ao diminuir de 15 para 10, isto leva-nos a concluir que há uma maior rotação de inventários. Ou seja, as mercadorias permanecem menos tempo em armazém, em termos médios. 15 dias no ano N-1, 10 dias no ano N. E um prazo médio de inventários mais baixo, como acontece no período N, é indicador de maior eficiência, na medida em que revela uma maior rotação de inventários e vai implicar menores custos de armazenagem. No entanto, é preciso terem atenção que se a empresa tiver um prazo médio de inventários demasiadamente baixo, isso pode levar a situações de rupturas de estoques. Passemos agora para os prazos médios de pagamentos. Prazo médio de pagamentos para o período N-1 será igual a fornecedores a dividir por compras mais os fornecimentos e serviços externos. E eu vou colocar aqui entre parênteses com IVA. Está bem? Ou seja, eu peguei em compras mais fornecimentos e serviços externos e multipliquei por 1 mais a taxa de IVA. Porque fornecedores é um item com IVA incluído, então o denominador terá também que ser um item com IVA incluído para que possamos ter duas grandezas que se possam efetivamente comparar. Vezes, claro, 365. O que é que nós temos em fornecedores? 82 mil euros. Em compras, 1.007.000. E em compras de mercadorias e em compras de outros bens e serviços, temos 244.960. Vezes 365, passamos então a respectiva conta. 82.000 a dividir por 1.007.244.960 vezes 365, temos 24 dias. 24 dias, número médio de dias que demoram os fornecedores a pagar. E relativamente ao período N. Relativamente ao período N. 79.000 euros. As compras, 1.191.000, as compras de mercadorias. E as aquisições de outros bens e serviços, 256.190 vezes 365, mais uma vez, compras e fornecimentos e serviços externos, incluindo o respectivo IVA, ou mais o respectivo IVA. Então, 79.000 a dividir por 1.191.000 mais 256.190 vezes 365, 20 dias. Então passamos para
20 dias. Vamos agora fazer uma interpretação disto. Enfim, o prazo médio de pagamentos, o que é que ele significa? Significa que prazo médio de pagamentos é, em média, quanto tempo a nossa empresa demora a pagar aos fornecedores. Em N-1, a nossa empresa demorava, em média, a pagar aos seus fornecedores 24 dias. No ano N, em média, a nossa empresa está a demorar menos 4 dias a pagar aos seus fornecedores. Está a demorar 20 dias. Neste caso, o valor, digamos que o financiamento de fornecedores, 24 dias, 20 dias, não inclui geralmente juros. Ou seja, o que significa que quanto mais tarde se pagar, entre aspas, melhor. No entanto, é preciso ter em consideração que um valor demasiadamente elevado pode indicar que a empresa está com algumas dificuldades em pagar aos seus fornecedores, o que não é o caso da nossa empresa. Porque a nossa empresa é mais rápida a pagar aos fornecedores, em termos médios, do que a receber dos clientes. Em média, 29 dias para receber dos clientes, em média 24 dias a pagar aos fornecedores, para pagar aos fornecedores, 27, 20. E portanto há aqui até uma diminuição de 4 dias. Vamos agora fazer uma análise do ciclo de caixa. O ciclo de caixa é dado pela soma do prazo médio de recebimentos mais o prazo médio de inventários, este mais este, menos o prazo médio de pagamentos. Eu vou fazer os cálculos e já vamos ver a respectiva diferença. 29 mais 15 menos 24, temos 20 dias. 27 mais 10 menos 20, temos 17 dias. Nunca esquecer que todas estas grandezas aqui são interpretadas em dias, a partir do prazo médio de recebimentos e até ao fim interpreta-se tudo em dias. Ora bem, o que é que acontece aqui? O que acontece é que o ciclo de caixa é positivo. O ciclo de caixa é positivo em N-1, 20 dias, e o ciclo de caixa é positivo 17 dias em N. Portanto, diminui 3 dias. Este ciclo de caixa positivo, em cerca de 20, 17 dias, significa que a empresa tem necessidade de obter financiamento para os 20 ou 17 dias entre a data de recebimento das vendas e pagamento aos fornecedores. Apesar de apresentar um prazo médio de recebimento relativamente baixo, a empresa tem que realizar um investimento significativo em inventários para conseguir fazer esta respectiva cobertura. O ideal, no que diz respeito ao ciclo de caixa, o ideal seria, obviamente, que obtivéssemos valores negativos. O ciclo de caixa, ele indica o número de dias do ciclo da exploração
que vão ser financiados entre a data de pagamento do fornecedor e a data de recebimento do cliente. No caso do ciclo de caixa ser negativo, que era o ideal, isso significa que o número de dias para pagar ao fornecedor é superior ao número de dias que decorrem entre a compra dos inventários e o recebimento dos clientes. Neste caso, e seria positivo que assim fosse, os fornecedores estão a financiar as necessidades cíclicas da empresa e conseguindo libertar liquidez para o seu ciclo de exploração, o que não acontece aqui. Aqui não acontece isto. Ou seja, eu vou repetir, o ciclo de caixa indica o número de dias do ciclo de exploração que vão ter de ser financiados entre a data de pagamento ao fornecedor e a data de recebimento do cliente. 20 dias para N-1. Conseguimos diminuir para N-1, para N, 17 dias. Enfim, conseguimos diminuir. Mas deveríamos tentar diminuir mais, porque, repetindo, no caso do ciclo de caixa ser negativo, que seria o ideal, isso significaria que o número de dias para pagar ao fornecedor era superior ao número de dias que decorrem entre a compra dos inventários e o recebimento do cliente. Neste caso, os fornecedores estariam a financiar as necessidades cíclicas da empresa, conseguindo libertar liquidez a partir do seu ciclo de exploração. Ora, aquilo que se sugere a esta empresa é que consiga obter melhores condições junto dos seus fornecedores ao nível de prazo de pagamento. Porque se nós conseguíssemos aumentar o prazo médio de pagamento, imaginem que nós conseguiríamos negociar um prazo médio de pagamento para 60 dias. Já conseguiríamos obter um ciclo de caixa negativo. Ou seja, 27 mais 10 menos 60 daria menos 23 dias. E com menos 23 dias era o número de dias para pagar ao fornecedor, seria superior ao número de dias que decorreriam entre a compra dos inventários e o recebimento do cliente. E os fornecedores efetivamente estariam a financiar as necessidades cíclicas da empresa e conseguia-se desta forma libertar mais liquidez a partir do ciclo de exploração. Não é o que acontece, mas fica aqui a sugestão para que a empresa, junto dos seus fornecedores, tenha um maior poder negocial para pagar mais tarde. Sendo que, como eu tinha referido, como o financiamento dos fornecedores não inclui juros, normalmente não inclui juros, e se eu consigo 60 dias para pagar um fornecedor, isso não vai incluir normalmente juros, e tendo em conta, digamos que o valor temporal do dinheiro, claro, estaríamos numa situação melhor para a empresa, porque quanto mais tarde se pagar, nesta perspectiva, é melhor e, portanto, o ideal é que o prazo médio de recebimento seja inferior ao prazo médio de pagamento. E que é precisamente o contrário desta empresa. Ou seja, receber antes dos clientes, pagar posteriormente aos fornecedores, para que os fornecedores, eles próprios, possam ser
componente de financiamento. É o contrário desta empresa. Esta empresa está a pagar, ou no caso concreto, esta empresa está a pagar mais rápido aos fornecedores do que a receber dos seus clientes. E era positivo que esta lógica se invertesse. Ou seja, dilatar, conseguir mais crédito, mais dias para pagar a fornecedores, para que se consiga então um ciclo de caixa negativo, que é o ideal, como penso que ficou compreendido desta breve apresentação que fiz ao ciclo de caixa da empresa. Ficamos então por aqui relativamente a este exemplo. Continuaremos a dar novos exemplos práticos, tanto na rúbrica Trate a Contabilidade por Tu, como na rúbrica Trate a Fiscalidade por Tu. A Certform é uma empresa de formação que aposta em formação prática, orientada para as necessidades do mercado, porque digamos que a nossa missão é contribuir para o sucesso profissional e, claro, pessoal dos nossos formandos. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo e até um próximo vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Muito obrigado.